E hoje nós sabemos que o pioneirismo da igualdade entre gêneros nos Estados Unidos se deu primeiramente por parte das mulheres negras. Por qual razão que isso aconteceu? Bom, vou começar dizendo que muita gente ainda não sabe disso, né? Mas porque o pioneirismo se deu, da igualdade de gêneros, se deu entre os negros primeiro, né, com as mulheres negras à frente, porque com o fim da escravidão ficou difícil, as condições de trabalho eram difíceis, por causa do estigma, do racismo que havia principalmente com relação ao homem negro, né? Era aquela ideia, como já falei, né, de achar que o homem só queria estuprar e era perigoso, que é uma ideia que não desapareceu, né, de todo. Mas com isso, eles tiveram dificuldade de conseguir emprego, enquanto que as mulheres, muitas mulheres conseguiam empregos domésticas. E com isso elas conseguiam sustentar a família, né? Às vezes, muitas vezes parcamente, mas elas eram um emprego assim mais seguro do que os dos negros, que eram mais transitórios. Os homens negros mais que as mulheres eram ameaçados de prisão o tempo todo. Muitos deles eram presos, por exemplo, no sul dos Estados Unidos. Quando eles precisavam de mão de obra barata, eles mudavam a lei, inventavam algum crime e aí prendiam um sem número de negros. Aí eles estavam ali e eles faziam aquele serviço. Por exemplo, a construção de estradas nos Estados Unidos. Muitos dos operários eram homens que estavam na prisão, e aí a gente vê que eles estavam com grilhões, né, prendendo um ao outro para eles não fugirem, que eles estavam do lado de fora e lá quebrando pedra e construindo a estrada. Tem até uma música, né? That's the sound of the men when they're working on the chain. Que o Sam Cooke e depois o Otis Redding, Sam Cooke gravou, Otis Redding regravou. E para as mulheres, né, aquele emprego, como o trabalho doméstico era visto como trabalho de negro, então para as mulheres ficou mais fácil. Então, eu não vou dizer que os homens negros falaram, que beleza, né, não temos nenhum problema quanto as nossas mulheres ganharem mais do que nós. Não, não é isso, mas foi uma coisa orgânica, foi uma coisa que eles precisavam daquele salário, daquela contribuição que muitas vezes era a principal. E com isso também foi se criando uma classe média pequena, mas foi se criando uma classe média negra, em que as mulheres tinham carreiras, então elas trabalhavam, elas também criavam famílias e eram casadas, e aí os maridos já tinham mais condições, melhores condições de emprego do que os de classe trabalhadora, e essas mulheres escreveram sobre isso. No fim do século XIX, começo do século XX, escrevendo sobre como uma mulher podia, assim, ter uma família e trabalhar e ter uma carreira e contribuir para o bem da raça. Então, uma mulher que me vem à mente, que é um ídolo meu, é a Ida B. Wells Barnett, que foi a jornalista que denunciou o linchamento nos Estados Unidos. Ela era filha de ex-escravos, ela estudou para ser professora, ela alfabetizou os próprios pais, e eles morreram quando ela era bem jovenzinha, 16 anos. Ela criou os irmãos mais novos, e ela começou a escrever. Ela era professora, mas também escrevia. E as pessoas diziam, no fim do século XIX, no Tennessee, em Memphis, era de Memphis ela, diziam que não está tendo linchamento nenhum, não, isso é mentira. Então ela passou aí, porque eles anunciavam os linchamentos, vai ter um linchamento hoje, as pessoas faziam piquenique, tiravam foto, botavam em cartão postal, lembrança do linchamento que eu assisti, ao qual eu assisti ontem, etc. Aí ela passou aí a escrever artigos sobre
descreveu o ato eles acusaram o homem de ter estuprado essa mulher, quando na verdade eles eram namorados, mas eles correram atrás dele, pegaram, mataram, e ela foi ameaçada de morte. A cidade de Memphis falou para ela, ou você para com isso, ou você sai daqui, ou nós vamos linchar você, vamos pegar você. E ela só voltou para a própria cidade muitos anos depois. Então, ela era uma dessas mulheres. Ela se casou, ela teve filhos, netos, um dos netos dela é sociólogo, e hoje em dia. Então, essas mulheres precederam em muitas décadas essa ideia de igualdade de gênero que ressurgiu, que surgiu entre as brancas nos anos 60, 70, quando houve uma grande entrada de mulheres brancas no mercado de trabalho. E mulheres brancas e de classe média, né? Porque também as mulheres brancas de classe trabalhadora também sempre trabalharam. Ou se não trabalhavam, elas podiam trabalhar falando, não, mas meu marido é que banca a família. Mas, na verdade, se elas não trabalhassem, a família não ia sobreviver. Mas elas conseguiam manter aquele ideal da classe média branca, de que é o homem que é o provedor, mais do que as famílias negras, por causa do efeito do racismo no mercado de trabalho. Então, quando veio aquela coisa, né, o que se chama segunda onda, nos anos 60 e 70, olha, a mulher agora pode fazer tudo, então o homem tem que participar mais na vida familiar e né, a liberação da mulher, mas aí foi visto como uma grande novidade, mas um sociólogo chamado Bart Landry demonstrou no livro dele que, na verdade, essas ideias eram bem anteriores, eram do fim do século XIX, entre as famílias negras, principalmente as mulheres negras.